gente vai regravar agora, sabe por quê? Porque ela ficou nervosa, ela cometeu um errinho e eu tentei ajudá-la. Como eu tentei ajudar, ela não quer registrar que eu ajudo. Ela quer só registrar quando eu chateio ela, tá bom? Mas eu ajudo mais. Então vai ser apagada a parte que eu tentei ajudar, tá bom? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas de Mercado. Eu sou a economista Priscila Fernandes e esses aqui são meus amigos economistas Oscar Lewandowski e Renato Cobo. Hoje nós vamos falar sobre as nossas decisões de compra, baseado na economia comportamental, porque existem várias abordagens, inclusive na área de administração, mas o nosso foco vai ser na economia comportamental. A gente vai tentar evitar de ser chato, porque tem muita coisa que é teórica, conceitual, a gente vai mencionar aqui, mas a gente vai tentar chegar no dia a dia de vocês, mostrando que as pessoas se comportam de forma diferente e em função da vida delas, o comportamento também varia ao longo do tempo. Mas e você? Como é que você, meu amigo que nos ouve agora, nos vê, como é que você toma a sua decisão, as suas decisões econômicas? Será que você resiste a uma propaganda bem feita? A maioria gasta primeiro e pensa depois. Será que você resiste quando você está passeando no shopping ao cartaz liquidação? A teoria econômica fala muito, sobre como nós tomamos a nossa decisão. Formularam, inclusive, uma curvinha chamada curvinha da utilidade. Depois a teoria avançou um pouquinho e foi buscar na psicologia alguns insights interessantes sobre como a gente toma as nossas decisões. É a famosa psicologia comportamental na área econômica. Mas, enfim, o assunto está dado, o assunto está aberto e esse assunto não morre. Como que a gente toma as nossas decisões de consumo? O que nós fazemos com a nossa renda ou, para a maioria dos brasileiros, o que nós fazemos com o nosso salário? O que a gente faz com o nosso cartão de crédito? O que a gente faz quando a gente está precisando trocar de carro e o vendedor da concessionária nos oferece um financiamento em 48 parcelas com juros zero? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje e, obviamente, a gente vai falar sobre as decisões de compra de ativos financeiros. Afinal, ativo financeiro é uma das possibilidades de compra que eu tenho, e sobre essas coisas nós vamos tratar hoje. Professor Oscar, vamos falar da utilidade marginal dos bens? Afinal de contas, está na cerne, Mas é porque a utilidade marginal a gente pensa quando é o primeiro produto, o segundo produto, o terceiro produto. Eu aqui gostaria de pensar mais numa utilidade temporal, entendeu? Utilidade temporal. Aqui tem uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas pensam assim, eu tenho R$100, eu vou lá e gasto os R$100 que estão no meu bolso. Eu até vou fazer um parênteses aqui muito interessante que eu estava refletindo quando você estava falando. Sabe que deve ter mudado muito isso agora, esse ano e esses últimos 4, 5 anos? Por quê? Por causa do Pix. As pessoas saíam com R$200 no bolso e sabiam, hoje eu posso gastar até R$200 no bolso. Hoje é muito mais perigoso, mas algumas pessoas passaram a refletir de maneira diferente. Eu tenho um X que eu posso ter de todo o meu salário, mas eu não quero comprometer mais do que tanto. Então, enquanto antes você pegava, saquei R$200 e com os R$200 eu posso gastar esse dinheiro. Eu agora estou saindo com o meu celular, ou até mesmo com o meu, simplesmente com os meus cartões, e eu posso gastar aquilo que eu quiser. Depois eu corro atrás. E isso pode ter sido, vamos dizer, no primeiro momento, eu diria que algumas pessoas já se comportaram assim, mas quem para e pensa diferente. Fala assim, peraí, eu sei que o dinheiro da minha conta, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que turbinar.
Então, para alguns está sendo uma armadilha, um desafio, uma tentação. Para outros, eles sabem, eu só posso mexer até tanto do meu Pix. E tomam cuidado. Muitas vezes, né, hoje mesmo eu me deparei com uma situação que eu falei, já que ontem à noite eu gastei um pouco mais na janta, hoje no almoço vou gastar um pouco menos. É aquela velha máxima de muita gente hoje trabalha trabalha de noite para pagar o almoço, não de hoje, de ontem. Tá bom? É pior ainda. Então nós temos situações desse tipo que estão ocorrendo e cada vez mais viram tentações. Só que do mesmo jeito que eu estou falando de comida, que pode-se dizer que é um bem básico e rotineiro, quando não é um bem básico e rotineiro, a gente perde o padrão. Eu vou me dar o luxo de comprar uma televisão. Mas já que eu estou comprando a televisão, eu vou comprar um pouco melhor. Por exemplo, hoje quem compra computador está se dando ao luxo muitas vezes de comprar valores muito maiores do que antes. E olha que os computadores ainda têm aquela questão, especialidade de placa, disso, aquilo. Mas vamos bater com uma pessoa que... Existem 3 possibilidades básicas. Gastar exatamente o que ganha, tá? Gastar um pouco mais, até pensado, ou por impulso, ou pensado, tá? E quando é pensado, não há nada de mal. Eu, para adquirir um carro, eu vou comprometer X% da minha renda nos próximos meses, ou nos próximos anos. Para comprar o meu sonhado imóvel, eu vou separar tantos por cento, às vezes 1/3 da minha renda, porque ela já não me pertence, ela é voltada para o imóvel. E nós temos a terceira situação, que é a situação que alguém está tendo reservas. Agora ela pode estar tendo reservas hoje, e como ela pode amanhã estar numa situação de estar consumindo um pouco mais. Eu diria que a maioria das pessoas, no início, começam gastando o que ganham, depois elas começam a se dar algum luxo e gastam um pouco mais, e depois que elas melhoram a vida ou o padrão, podem estar fazendo suas reservas. Existem casos que são o contrário, faziam reservas, começaram a gastar 100%, tinham se acostumado a gastar aquele valor e agora querem continuar gastando, mesmo que isso gere a elas obrigações maiores do que a sua renda. E que nós estávamos pensando antes, que foi a pessoa, uma vez que comeu um prato que ela não comia, ela vai dizer: quero comer ele de novo. Uma vez que ela se deu ao luxo para um tipo de situação, ela não aceita baixar. É muito mais difícil uma pessoa aceitar uma redução do prazer do que ela melhorar, ou ela se contentar com o prazer hoje, mesmo tendo uma renda maior, dizer: quer saber uma coisa? Eu estou satisfeito com isso. Mas se uma pessoa uma vez experimentou, é mais difícil, tá? E olha que eu estou falando de coisas normais. Eu estou falando de uma pessoa que diz: eu saía todo fim de semana, agora não posso mais sair todo fim de semana. Vou tentar sair um pouco mais barato, vou tentar. Mas ele vai sentir aquela atração, isso aqui. Mas, de novo, a vida é feita em ciclos, cada um de nós tem uma experiência de vida diferente. Eu garanto que a sua experiência de vida é individual e é só sua, mas ela vale a pena pelo menos você refletir. Em que momento eu estou da minha vida? Gastando mais do que eu gastava antes, gastando menos, comprometendo mais, comprometendo menos da minha renda, ou talvez comprometendo mais do que eu ganho e inconscientemente comprometendo a minha renda futura, e dependendo de golpes de sorte ou de oportunismos para zerar as obrigações que eu criei, que não eram necessárias, muitas delas, ou eram necessárias. Eu até acrescento, baseado na teoria, que até que ponto as minhas decisões de consumo estão sendo fruto da minha reflexão ou do contexto social em que eu estou e, portanto, eu preciso consumir para continuar a me afirmar e ter um reconhecimento social, né?
Então, isso é uma coisa individual de cada um. A gente aqui está colocando os pontos para que você possa pensar direitinho e tomar a sua decisão. O Oscar falou, né? Cada experiência, às vezes, ela é única, gente. E ela é muito grande quando eu vivo, e não quando eu escuto alguém me dizer, né? Então, eu estava me lembrando, você estava falando, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi de um taxista lá em São Paulo. Ele dizia que o pai dele disse a ele que ele só vai consumir carne, filé mignon, quando ele tiver dinheiro para comprar aquele que é mais caro, a picanha. Quando ele raciocínio que o pai dele dizia isso. E quando você está pensando em comprar alguma coisa, né, então alguma coisa cara, você primeiro então vai gastar com uma coisa mais barata. Quando você só vai comprar essa coisa cara quando você puder sonhar com uma outra ainda mais cara. As suas condições financeiras permitirem você sonhar com uma... A educação financeira diz isso, para a gente viver sempre um padrão abaixo. Por quê? Porque como a vida é cíclica, né? Pode ser que hoje você consiga viver com a sua renda, mas amanhã aconteça um imprevisto e você precise gastar mais do que você ganha. E aí, para que você consiga manter esse padrão, né? Não estou falando aqui de querer manter um padrão social. Não, mas, por exemplo, eu tive esse mês uma despesa extra. Eu tive várias despesas extras que somaram um valor de R$20 mil. E se eu não tivesse preparada, como é que eu ia? Você chega assim, no seu colo uma despesa extra, como é que você vai pagar? Se você não tiver uma reserva. Né? Então, na educação financeira, eles mostram essa importância de você viver um padrão abaixo. Né? A psicologia, né, já mostra que às vezes a gente não consegue. Tem gente que fala assim, eu vou viver como se não houvesse um amanhã. A gente já até citou isso em outros podcasts. Né? E é possível que a pandemia tenha ainda reforçado isso. Né? Mas a gente falou que estatisticamente tem mais chance da gente estar vivo amanhã do que não estar. Né? E a gente tem que estar preparado. Mas mesmo que não esteja para queimar, né? A gente tem que estar preparado até para os reveses da vida, para que a gente não... Imagina, né? Você precisa comprar um remédio, Deus o livre, né? E você não tem o dinheiro para comprar, porque a sua renda do mês já está toda comprometida, né? Com as suas despesas do dia a dia. Pior às vezes, Priscila, lá atrás, por conta desses hábitos, ele acabou criando uma dívida, porque se você gasta sempre mais do que você arrecada, né, do que você recebe na sua renda, você ou está comprometendo a sua renda futura ou você está se endividando, né? E aí acontece um revés. Esse revés chega no momento em que você acumulou uma dívida grande. Pois é. Então, essa situação é muito pior do que se imagina, né? Tem que tentar evitar isso, né, gente? Eu quero aqui só ressaltar, né, que tem gente que fala... Porque assim, a gente já tem mais de 20 anos de carreira. Todo mundo aqui já tem mais de 20 anos, né, de carreira. Eu tenho de idade. Mas, então assim, a gente já viu de tudo, né? E tem gente que se acostuma com a dívida. Né, se acostuma, sim, vai rolando e aí se acostuma, dando... né, e fala assim, em 5 anos o meu nome fica limpo. Eu quero ressaltar, né, que você pode até voltar a ter crédito em 5 anos, mas aquele seu passado está registrado no Banco Central para sempre. Tá? Então isso pode comprometer, por exemplo, o dia que você precisar de um crédito novo, né, e você não conseguir, mesmo estando com o nome limpo, tá? Sim. Agora vamos falar aqui do perfil do investidor, pautado nesse que o Oscar falou de quem consegue poupar, quem consegue financiar, quem financia. Eu quero só destacar que existem algumas poupanças que acontecem sem a pessoa perceber, tá?
Do mesmo jeito que às vezes a pessoa gasta um pouco Sem perceber? mais sem perceber, Fundo de às vezes garantia. tem uma poupança sem ela perceber. Fundo de garantia. Fundo de garantia. Ela comprou algum bem e aquele bem pode ser vendido mais E adiante. Valorizou, ele pensou que por qualquer valor ele daria e conseguiu até vender o bem. Então, às vezes, até mesmo um sofá, uma parte da casa, no futuro ele não precisa mais daquilo e aparece aquele recurso extra. Um sorteio e o fundo de garantia é algo mais compulsório. Antigamente haviam algumas aplicações muito interessantes que eram compulsórias. Talvez, se eu não sei a idade do ouvinte, mas ele pode ser ainda da época das ações compulsórias das companhias telefônicas. Às vezes cai no colo da gente. E aí, o que fazer com essa poupança? Primeira tentação, provavelmente, vou fazer aquele consumo que eu sonhava. Então, eu não tinha a possibilidade de ter esse dinheiro, mas se eu tenho, vou fazer essa viagem de fim de semana, vou fazer aquelas férias. Em alguns casos é isso. Em outros casos é começar a fazer uma economia para que no futuro ele possa... Vamos lembrar sempre que toda a teoria econômica é baseada na ideia de que o prazer hoje ou o prazer amanhã. O de hoje eu gasto um pouco mais do que eu tenho, gasto o que eu tenho hoje, eu vou comprometer o de amanhã. O de amanhã, eu com o mesmo recurso que eu tenho hoje, eu colocando numa aplicação que me renda alguma coisa de maneira positiva, eu vou conseguir consumir, espero estar consumindo mais. Ou, como disse a Priscila, fazendo um colchão para uma necessidade inesperada e me dando, no mínimo, tranquilidade. E tranquilidade é uma satisfação. Então, você saber que se alguma coisa acontecer, você tem uma cobertura para aquelas possibilidades, deixa a gente dormir mais tranquilo, faz a gente tocar a vida de maneira mais tranquila. Mas vamos Não lembrar. dá para ficar naquela corrida de ratos, de pagar boleto, não dá. Mas é bom se lembrar que tem muitas coisas inesperadas, a gente quer ter pelo menos um colchão até para o inesperado, né? Sim. E como fazer esse colchão? Às vezes a gente faz o colchão dizendo, vou botar na poupança, que poupança clássica, que eu posso ter rendimentos baixos, mas eu tenho liquidez imediata. Um outro pode dizer, eu gostaria de colocar no longo prazo, porque eu não vejo uma necessidade daqueles recursos nos próximos 3 anos. Mas aí ele precisa em 6 meses. Então, qual é o segredo? Primeira coisa é colocar em prazos diferentes. Mas se a quantia é tão pequena, normalmente as pessoas dizem, mas eu não consigo porque a quantia é pequena. É muito mais uma questão de disciplina do que de valor. 5 mil é pequeno? É possível que você mantenha 2 mil numa liquidez imediata e 3 mil em uma aplicação de mais médio e longo prazo. É possível que você mantenha uma aplicação de médio e longo prazo, mas com possibilidade de resgate. Mas observa que a possibilidade de resgate não significa necessariamente que você vai estar resgatando a hora que você quer, porque pode ser que ali não tenha sido aquele momento. Existem hoje cada vez mais alternativas, algumas vão desde as mais conservadoras, como os títulos de renda fixa clássico, e até as ações ou criptomoedas ou outras que são extremamente agressivas, passando pelo meio do caminho, com aplicações de títulos negociados no mercado financeiro. Fundos de investimento? Com destaque para os fundos de investimento. Recentemente a moda eram os fundos imobiliários, mas hoje nós estamos talvez no período que os fundos incentivados, né, estão sendo os mais atraentes. Mas eu queria escutar de vocês também agora, se vocês acham que a pessoa que está com a renda em ordem, ela deve... Quais percentuais vocês sugerem que ela distribua das suas reservas? Ou seja, o que vem além do seu consumo. Então, eu vou falar baseado na educação financeira, né? Porque assim, tudo vai depender do seu padrão de vida. Mas a educação financeira nos diz
que você deve juntar pelo menos 6 meses das suas despesas mensais. Então, assim, eu estava todo endividado, mas agora eu caí em mim, que eu preciso ter decisões mais racionais e consegui me reequilibrar a ponto de começar a ter uma reserva para investir. Como eu devo começar? Você deve começar com uma reserva que tenha liquidez, porque é esse colchão, né, para imprevistos. E aí, quanto deve ser essa reserva de liquidez? Ou seja, que você pode usar esse dinheiro que está investido, né, a qualquer momento, dispor desse dinheiro a qualquer momento. No mínimo, 6 meses das suas despesas mensais. Então, se eu tenho uma despesa mensal de R$2.000, a minha reserva de liquidez, segundo a teoria, deve ser pelo menos R$12.000. Não necessariamente mantidos os 12.000 líquidos para o dia seguinte. Não, pode ser 2 dias, 5 dias, mas precisa 3 ter... meses, uma parte. Mas aí, depois, aí você tá juntando, né, até chegar nesses 12.000, dado que as suas despesas mensais são 2.000. Aí você começa a ver, né, que você precisa também de uma reserva de médio prazo. Você pode fazer essa reserva de curto prazo concomitante com a reserva de médio prazo, porque você analisou, né, o momento que você está vivendo. Por exemplo, digamos que você mora com seus pais e que você não tem nenhuma responsabilidade com as despesas da casa. Você deve começar pela reserva de liquidez. Porém, as suas expectativas é que você não vai precisar dessa reserva de liquidez para comer. Então, você começa a fazer a sua reserva de liquidez, né, que você quer juntar 6 meses da sua renda, junto com uma reserva de médio prazo. Para que vai ser essa reserva de médio prazo? Vai ser para um sonho seu. Você quer fazer uma viagem, você quer comprar um carro, mas você não quer pagar os juros do financiamento. Por quê? Aí você prefere, né, o que o Oscar estava falando. O ideal era comprar o carro hoje, mas eu aceito comprar o carro daqui a alguns meses porque eu quero pagar menos nesse carro. Se tiver os juros zero, aí que o Renato falou, aí é a tentação. Então você tem que estar muito, né, controlado. E a reserva de longo prazo é a reserva para aposentadoria, para aquele dinheiro que você não vai precisar mesmo. Mas aí como você vai montar isso, né, vai depender de qual é a sua realidade. Se você, por exemplo, tem criança que está sempre precisando ir no médico, tem sempre um extra das suas despesas mensais, aí você tem que começar, tem que dar prioridade a montar essa reserva de liquidez, porque você precisa ter aquele colchão que você pode acessar a qualquer momento. Se você mora com os pais, né, é bem provável que você não tenha tantos imprevistos, né, ao longo dos meses. Então, você pode ir construindo essa reserva de liquidez mais devagar. Por quê? Porque quanto mais longo é o investimento, maior a sua rentabilidade. Então, se você está montando a sua reserva de liquidez, o que você está perdendo? Você está perdendo rentabilidade. Se você tem expectativa de que não vai precisar tanto de uma reserva de liquidez, você pode ir montando essa reserva de liquidez concomitante à reserva de médio prazo, que vai ter uma rentabilidade maior. E quem mora com os pais, né, Priscila, a gente pode acrescentar, que sabe que se der uma zebra, tem com quem contar. Né? Quando a pessoa é responsável pelas despesas da casa, e de repente, né, não tem mais, os pais já são falecidos, essa pessoa sabe que não tem com quem contar. Então, se você está tendo a chance de morar com seus pais agora, então aproveita. Né? Aproveita.
Pessoas metódicas como eles conseguem fazer esses planejamentos nas contas no Mais papel. ou menos. Ou tentam, ou pelo menos tentam. Pessoas não metódicas e até desorganizadas, a Priscila gosta de destacar, e eu concordo com ela, que as pessoas são tão diferentes que eu sou um padrão, mas eu conheço outras pessoas parecidas. Simplesmente não conseguem fazer esse tipo de planejamento. E está tudo bem. Mas o que eu quero destacar aqui, que mais importante do que botar no papel e anotar e fazer esse planejamento, é refletir. Sabe, parar de tempos em tempos e dizer, estava na hora de eu ter pelo menos um colchão, estava na hora de eu ter um plano B, tá? E observa que você não deve pensar no plano B quando está com o plano A desmontando. Você tem que pensar no plano B quando o plano A está em ordem. Então, eu volto a dizer, não precisa se botar no papel e dizer, vou botar 6 vezes, ou posso dizer, eu tenho o objetivo de colocar 6 vezes a minha renda, mas vou começar agora colocando o que eu disponho. Consigo garantir pelo menos um mês de sobrevivência? Muito bem. Consigo, mais adiante, o segundo mês de sobrevivência? Antes de fazer o terceiro mês de sobrevivência, eu vou me dar o luxo, vou gastar um pouco mais, ou vou botar numa aplicação de mais longo prazo para a hora que realmente eu tiver uma despesa que eu espero que ela venha a acontecer, mas eu não sei exatamente quando. Isso normalmente se faz, por exemplo, com aquela reserva de uma festa, de uma viagem, de algo que você sabe que está em possibilidade, que já está acontecendo. Alguém que tem um filho perto da época de casar, alguém que está querendo visitar um parente que mora fora ou em outro estado, ele agora não tem a passagem, mas já sabe, esse valor eu vou separar para que eu tenha a capacidade de dar, no mínimo, o sinal. Na época da viagem, infelizmente, vai voltar a trabalhar com a condição de estar devendo, mas não vai estar devendo a passagem inteira, vai passar a estar devendo 50% da passagem. Eu imagino muito mais dessa forma do que alguém que diga, eu primeiro juntei 5 meses ou 6 meses e depois fiz. Mas a recomendação é o que a nossa amiga Priscila destacou. Observa, diferente é aquilo que a cartilha recomenda. Aquilo que é a realidade, cada um que sente na própria pele. E eu vou dizer o seguinte, quando eu começo com esse papo, a maioria diz, mas professor, eu não consigo, é impossível, eu já tentei, não consigo. Eu falo assim, talvez ele não consiga tudo que ele pode, ou tudo que ele vê um amigo dele conseguindo, ou um colega dele conseguindo, mas ele consegue algo, e esse algo vai dar tranquilidade. Eu conheço pessoas que diziam para mim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer, eu gasto tudo que eu recebo, gasto tudo que eu recebo. Mas você acabou de receber um pouquinho a mais, eu vou deixar realmente parado ali do lado. E da outra vez, eu vou juntar, mas eu já sei que aquilo lá não é muito. E de repente, quando estavam com um parente casando, eles disseram, foi bom, porque eu achei muito importante que fui eu que consegui, por exemplo, ajudar a minha filha a comprar um fogão. Eu conheço uma pessoa muito humilde que ela conseguiu, tirando essas economias que ela separou, talvez fosse para uma reserva dela, mas era a reserva da filha. Se ela entender a filha como uma continuidade da própria casa, é como se fosse para ela mesma. É muito interessante. Eu já vi gente me agradecer porque me ouviu e começou a fazer uma reserva financeira e pôde sobreviver na pandemia. Uhum. Agora chegou a melhor parte. Tá, nós já poupamos, já conseguimos organizar as finanças e poupamos. No que vamos investir? Vai depender de qual é o seu objetivo, né? Se é aquela reserva de liquidez, se é o casamento do filho no médio prazo ou se é para aposentadoria, né? O que vocês sugerem? Vai depender também, Priscila, da tolerância que a pessoa tem com o risco, né? Na hora que a gente fala de investimento financeiro, eu não tenho que olhar só o meu prazo, o prazo que eu vou abrir mão do dinheiro, né? Portanto, eu vou abrir mão da minha liquidez em troca da rentabilidade. Eu tenho que pensar minha tolerância do risco. E aí, a tolerância,
é como que eu me sinto, né? A teoria econômica tradicional, clássica, ela vai falar tolerante, avesso ao risco, né? Risco moderado. E risco moderado. Essas classificações, gente, são teóricas, elas procuram, então, reproduzir comportamentos médios observados, né? Mas pode ser que o seu comportamento não seja o comportamento médio. Posso dar uma dica? Isso é uma dica, não tem nada a ver. Fala. Você sabe que quando você faz no banco um preenchimento da ficha, o questionário, e você coloca conservador, os bancos não te oferecem nem o moderado, nem o agressivo. Se você cai no conservador, os produtos moderados e agressivos não são oferecidos a você. Independente de amanhã alguém te sugerir, vai comprar aquela ação. Não, o banco não pode. Você vai tentar comprar e você não vai conseguir. Não vai conseguir. Quando vocês preenchem uma ficha da corretora ou de um banco, das principais instituições financeiras, e vocês caem no perfil agressivo, ele vai te oferecer produtos agressivos, moderados e conservadores. Ou seja, o ideal é que na hora de você preencher o questionário, insista para que dê o agressivo, mesmo que você seja moderado, mesmo que você seja conservador. Esse, obviamente, que eu estou falando é uma dica de quem já viu isso. Teu gerente não vai gostar muito de ouvir essa dica, não. Não vai dizer que fui eu que indiquei, não. Tá bom? Mas é como se alguém dissesse, eu não vou oferecer a sobremesa para alguém que diz... Está dizendo que não quer sobremesa, né? Que não quer sobremesa. Eu só quero o prato principal. Vai que ali tem a sobremesa. Ele te oferece, você que negue. Tá bom? Requer essa disciplina. Essa é uma disciplina que é possível de ser tida. Ninguém vai ser obrigado a comprar ações, porque pode comprar ações. Agora, imagina você querer comprar um título mais agressivo e ele simplesmente não ser oferecido. Para mim, é uma das grandes armadilhas hoje, esse questionário que se pedem no perfil do investidor. Tá bom? Agora, se você... Mas fica só entre nós, tá? Não conta para ninguém, não. Agora, se você é conservador, né, você vai preferir investir em produtos de renda fixa. O que são produtos de renda fixa? São produtos que você já sabe qual vai ser a rentabilidade futura. Se você é moderado, né, você aceita correr um pouco de risco para ter uma rentabilidade melhor, aí você pode mesclar um pouco de renda variável com bastante renda fixa, né? Porque a máxima do mercado diz, quanto maior o risco, maior o retorno. E você quer ter um pouquinho mais de rentabilidade, né? Você já tomou o gostinho para investir e fala assim, bom, o meu dinheiro está lá, eu mereço um pouco mais. E aí você escolhe produtos mais arriscados da renda variável. Costuma-se investir em fundos de investimento, seja ele fundos imobiliários, como o Oscar falou no momento. Nessa família, né, tem os FIAGROS e os FIINFRAs, que são da mesma família dos fundos imobiliários, só que eles estão tendo incentivo. Você não paga imposto de renda, mesmo na venda desses ativos, enfim. Vamos tratar dos fundos imobiliários com imposto numa próxima conversa. Eu quero chegar nisso. Numa próxima conversa, porque essa questão tributária merece um carinho, tá bom? Sim. Então, se vocês que estão gostando da conversa, comentem a próxima. Que a gente faz o próximo episódio. Voltado para isso. Se por acaso, como isso é informação aberta, fácil de se encontrar na internet, a gente poderia dedicar agora uns 15, 20 minutos para isso, mas só se for o desejo de vocês. Isso. E aí, se você achar que você é agressivo, que você quer tirar o maior proveito de estar com o seu dinheiro investido, aí tem um parque de diversões, né? Sim. Aí tem ações, opções, criptomoedas, enfim. E aí a gente tem um parque de diversões também, que a gente pode usar um outro podcast só para falar das novidades do mercado. Até o cassino, né? Até o cassino. Não vamos tocar nesse assunto.
Mas tem a sua tolerância à perda, né, Priscila? Exatamente. A perda, né? Você precisa, e isso é totalmente pessoal, você precisa se conhecer e você precisa saber como você reage, né? A uma perda. Porque eu conheço pessoas que compraram um fundo de investimento que nem tem grande volatilidade, então é indicada para quem é moderado, e quando abriu o extrato lá do investimento e viu que caiu um pouquinho, já se desesperou e quis vender, quis sair na hora do fundo. Não adiantava nenhum assessor falar que aquilo ali era momentâneo, que a pessoa quis sair porque ela não se sentia bem, e tá tudo certo, né? Tudo isso aqui que a gente está falando, né? Oscar e Renato gostam de falar que não tem uma receita de bolo, que depende de cada um, né? Investir, eu costumo falar que é uma jornada, né? É uma maratona. Quem gosta de esporte para falar, é uma maratona, né? Não é um tiro. Então, precisa ser prazeroso, porque senão não vale a pena. Né? A gente, no podcast anterior, a gente falou vários livros, né? Comentamos alguns livros aqui. E não tem realmente uma fórmula fechada, né? Ninguém vai tirar nada aqui do bolso, uma carta da manga, como se fala na gíria popular, uma carta na manga, e vai descobrir o mundo, né? Eu posso falar alguma coisa, uma opção de investimento aqui, você investe, ganha dinheiro, mas olha, foi sorte. Foi sorte. Quer falar mais alguma coisa? Quero que vocês participem. Nós entendemos que vamos criar um canal aberto, né, para que eles deem sugestão. No podcast anterior a gente indicou alguns livros. A gente pode indicar fórmulas, literatura, até artigos menores, mas a gente tem que saber agora qual é o desejo do público. Agora é a hora de também ouvir e interagir. Nós já temos falado, temos tentando mostrar de maneira divertida e agradável como o processo decisório, os processos de escolha são difíceis e variam ao longo do tempo de pessoa para pessoa. Mais do que dar uma resposta, é pensar junto com vocês. Eu vou dizer o seguinte, quando a gente troca uma ideia dessas, eu reflito muito e eu espero que vocês também reflitam e percebam que muitas das angústias que vocês estão passando é comum, é normal. E a solução vai aparecer. Em algum momento ela aparece. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês quiserem algum assunto específico, como o Oscar falou, postem nos comentários que a gente prepara um podcast com todo carinho para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.